está iniciada. E a gente hoje, então, vai estar falando da hidrografia, né? Voltando naquele estudo das palavras que eu gosto de fazer, a hidro, né, ela vem de água. E a grafia é a escrita. Então, seria o quê? A escrita da água. Só que, né, o que seria uma escrita da água? É relatar, é grafar tudo sobre a água. Então, a geografia, ela pega a água de modo geral e ela vai entender mais a dinâmica física que essa água tem. Então, enquanto vocês vão ver um pouco da dinâmica química com a professora Júlia e a biologia, vocês já viram com a professora Nath, né, como é que ela é boa para o organismo? Aqui na geografia a gente vai entender mais esses aspectos físicos da água. Como é que a água afeta o relevo, a distribuição da água, os efeitos da água ao longo do mundo. Então a gente vai começar falando sobre isso hoje. Então, o que é a hidrografia, né, gente? A hidrografia, no Enem, ela tem a ver com o ciclo da água, a distribuição e o consumo da água, a água salgada e a água doce. Esses são os 4 pilares que mantêm, que caem nas questões de hidrografia do Enem. E aí, então, na aula de hoje, a gente vai conseguir ver 3. O ciclo da água, distribuição e consumo e a água salgada. E aí, é muito importante a gente entender uma questão da importância mesmo da água, que assim, quem aí for para a área das geociências ou para a área ambiental, por exemplo, são muitas matérias sobre água. Eu tive, no curso técnico que eu fiz de meio ambiente, 4 matérias sobre água. Na graduação eu estou tendo 2. Então, assim, é conteúdo que não para mais. Água é uma coisa que, para quem for seguir nessa área, vai estar presente em muitos cursos. E vai estar presente nos cursos da saúde também, né? Mas na abordagem que a professora Nath deu para vocês. E nos cursos de base química também, né? Mas na parte de soluto, solvente, mistura, que vocês também vão aprender e estão aprendendo com a professora Júlia. Então, o que é o ciclo da água, né? O que é isso que eu acho que muitos de vocês já estão cansados de saber o que é o ciclo da água. Se tem o nome ciclo, então a gente tem que entender o seguinte: é uma coisa que abre e fecha. Só que é um ciclo renovável esse ciclo da água. Então, por exemplo, a gente tem o ciclo de formação das rochas. É um ciclo que também tem início e que também tem fim. Só que ele demora muito tempo para acontecer. Então a gente fala que ele é não renovável. Enquanto o ciclo da água está acontecendo agora, está acontecendo hoje. Então é um ciclo super renovável. A água é um recurso bem renovável. E o que a gente tem que entender sobre essa água, né? A gente tem que entender o seguinte, que a água ela está aqui em forma líquida e em forma de gelo e em forma de vapor. Então a gente tem a água dispersa no planeta nessas 3 formas. Com a ação do Sol, a gente tem a evaporação dessa água que está em formato líquido para somar em mais vapor ainda. E a gente também tem evaporação dessa água que está em formato de geleira. Aumentando o vapor, a gente condensa essa água formando uma nuvem, que uma nuvem seria uma caixa d'água. A gente pode usar esse exemplo assim. É como se a gente enchesse, ou então melhor, um filtro, né? A gente pega a água pelo copo, igual está aqui, mas a gente tem um filtro com essa água. Então a nuvem é aquele filtro de barro que a gente tem que encher manualmente, que a gente vai alimentando ele ali. Ele é alimentado pela evaporação e pela evapotranspiração. Então, o que é evapotranspiração? Entra aqui, então, a nossa transpiração, a dos humanos, a dos animais, a das plantas. E tudo isso vai formando as nuvens
que vão sendo armazenadas na atmosfera. Isso até a gente já viu na aula de climatologia. Vai armazenando, vai armazenando, vai armazenando. Chega um ponto que essa nuvem não dá conta. E aí ela vai e precipita. Então ela precipita em forma de água, orvalho, água, orvalho, neve, vários tipos de precipitação, geada, nevoeiro, nevasca. E aí, quando essa água é precipitada, ela tem uns caminhos que ela segue. Ela segue o caminho do escoamento superficial, que é quando ela não entra no solo. A água cai e escorre em cima do solo. Esse escoamento ele vai ser até responsável pelo aumento da erosão, e erosão e solos é o nosso próximo tópico. E a gente também tem a infiltração, que é quando o solo absorve essa água e essa água vai descendo na vertical dentro do solo. Ela inicialmente começa na vertical e lá dentro ela vai tanto na horizontal quanto na vertical. Quando essa água entra no solo, ela pode sair em nascentes, ela pode alimentar direto um rio, um curso d'água, ela pode ir para a armazenagem de água subterrânea, que são os aquíferos, que a gente também vai ver, e ela tem sempre o sentido de chegar até o mar, com exceção dos lagos, né, que são áreas fechadas com água. Então, esse é o nosso ciclo da água. O ciclo da água, eu já separei questões para vocês, se eu não me engano, ele já caiu 3 ou 4 vezes nos últimos anos do Enem. Então, é isso aqui bobinho assim, que a gente já está cansado de ver e vai ver em outras matérias. É questão de prova tanto na biologia, né, nas ciências da natureza, quanto na geografia. Deu para entender, gente, sobre o ciclo da água? Querem que eu repita algum componente dele? Acho que deu para entender direitinho. Tô vendo, deixa eu ver o chat. Ok. Professor, não acompanhei suas aulas antes de climatologia. Entrei no curso depois. Tá difícil de repor tudo. Yasmin, depois que a aula acabar, a gente finalizar isso aqui, tem outra aluna que entrou hoje também, é a Jennifer, não é isso? Isso mesmo, a Jennifer Kelly. A gente conversa sobre as coisas que já passaram e assim, se não dando tempo de vocês repor, de assistir, eu vou marcar quais que são as aulas mais importantes, que eu digo assim, o que cai mais no Enem, que vocês podem assistir com mais... Para vocês não terem que assistir tudo, podem ficar tranquilas que eu passo essa orientação para vocês. Eu vou até anotar aqui para não esquecer, que é a Yasmin, a Jennifer e a Adri. Beleza. E aí eu vou e passo para vocês, a Manuela também. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Quando a aula de hoje acabar, quem tiver interesse fica aqui comigo na sala. E aí eu abro o que a gente já viu e vou demarcando para vocês quais que são as aulas mais importantes, para vocês conseguirem ficar mais em dia. Então, o ciclo da água é esse aqui. Se ninguém tem dúvida, eu vou passar. E aí a gente vai para a distribuição. A distribuição da água, gente, é uma coisa assim bem interessante da gente pensar. O nosso planeta ele tem 3/4 formado por água e 1/4 formado por terra. Então, se a gente dividir o nosso planeta em uma pizza, uma fatia representa os continentes, as outras 3 fatias representam água. Então, a gente tem muito mais água do que terra. Só que essa água ela está em duas formas, essa água líquida. Ela está em forma de doce e oceano. 97% está no oceano, o que significa que 97% da nossa água é salgada. E a gente não pode tomar água salgada, né, gente? A água salgada é super prejudicial para o organismo. Desidrata, aumenta a pressão, desnatura as células. Por exemplo,
A Júlia, que mora na praia, eu não sei se quem mais mora na área de praia também. Quando a gente fica muito tempo na praia com aquela água salgada ali, a gente sente nossa pele ficando mais seca, porque vai desidratando, vai desnaturando aquela célula. E aí a gente também tem a água doce, que é essa aqui, que eu estou tomando agora. A água doce, apesar do nome água doce, não tem nada a ver com presença de açúcar. É só para diferenciar a água salgada dos oceanos. Dessa água doce, gente, que é a que a gente bebe, a gente tem 79% em calotas polares e glaciares. Ou seja, 79% está congelado nas geleiras. 20% é água subterrânea, que são os aquíferos. E os aquíferos têm uma recarga bem lenta. E 1% é água doce de superfície. Então, 1% é o que está disponível para a gente tomar. É o que nós podemos consumir. Dentro dessa água doce, a gente tem nesse 1% que ele ainda está distribuído em outros lugares. Olha. A gente tem 33% aprisionados nos lagos, que os lagos são áreas de água doce que são fechadas. A gente vai ver uma foto de um lago daqui a pouco. A gente tem 13% acessível às plantas, então é a água que as plantas estão captando. Então, por exemplo, é a água que vai ter na seiva das plantas, é a água que vai estar dentro dos cactos. A gente tem 51% em vapor de água atmosférica, que é o vapor que a gente respira, que é o vapor que está aqui me rodeando e rodeando vocês. A gente tem 2% na umidade do solo. Aqui está com H, porque não foi escrito na língua portuguesa. Então, 2% na umidade do solo. E 1% nos rios. Então, a água doce está distribuída nisso aqui. Deu para entender a distribuição, gente? Gente, se vocês não pegaram os assuntos, vocês ajudam muito. Beleza, sim. Alguém mais? Alguém com dificuldade sobre esse assunto? Beleza. Deu para entender bastante com o gráfico. Ficou mais fácil de entender com o gráfico. Ficou mais fácil? Ai, que ótimo, então. Então, o que eu quero que vocês pensem quando forem resolver as questões sobre água no Enem? A gente tem muita água. Isso é pegadinha da prova. Vai falar assim, no nosso mundo tem pouca disponibilidade de água. Mentira, a gente tem muita água. A questão é, a gente tem pouca água doce disponível em forma líquida. Isso que é o que tem que entender na questão de distribuição da água. A gente tem muita água, mas a água doce, que é a mais importante para nós, ela tem pouquíssima. Ela é só um pouquinho de água. Beleza? Sobre o consumo, gente, e aí eu vou voltar o slide para vocês não pegarem, a gente tem 3 que consomem mais. A agricultura, a indústria e o ser humano. Desses Acho 3, que tá no slide, tá no outro slide ainda aqui para mim, pelo menos. Acho que ainda não foi pro outro. eu voltei para eu fazer uma pergunta para vocês. Ah, tá. Desses 3, quem vocês acham que consome mais? A indústria, as cidades urbanas ou a agricultura? Vocês têm alguma ideia? Agricultura. A Adri falou agricultura, a Júlia também falou agricultura. Eu achava que era a agropecuária. A gente pode falar como agropecuária, em vez de agricultura. Mas assim, Eu tô entre agricultura e indústria. por que você está entre agricultura e indústria? Ou agropecuária e indústria? Por que você acha que a indústria consumiria mais? Porque muitas das vezes o que precisa para fazer as coisas na indústria é a água. Você está certinha nesse raciocínio e é até questão também que cai na prova. A gente tem que a agropecuária, que aqui está como agricultura,
ela consome mais, ela consome 70%. 22% a indústria e 8% o uso doméstico. Mas por que então, como a Adri falou, por que a indústria que consome muita água não consome mais do que a agricultura? Porque a indústria, Adri, ela tem uma forma de recirculação da água. Então, a água, às vezes, ela entra ali dentro daquela indústria, por exemplo, vai entrar, 1 litro de água. E aí eles conseguem reaproveitar esse 1 litro por muito tempo. Então, essa água acaba não se perdendo. Por isso que o consumo industrial é menor que o consumo da agropecuária. Então, essa é a diferença entre esses consumos. Por isso que a indústria é tida como um consumo menor. Deu para entender? Sim. Sim? Então, ótimo. Então, questão de prova. Já caiu até em concurso essa parte sobre indústria e agropecuária. Pensem o seguinte, a agropecuária ela tem a ver com a produção de vegetais e vegetal precisa de água. E ela também tem a ver com a dessedentação de animais, que é uma palavra que pode cair na prova. O que é dessedentação? É tirar a sede. Então, é água para os animais. E aí, é uma água que ela vai sendo colocada desregrada. A agricultura, com a irrigação, a pecuária, com a disponibilidade da água em grandes coxos de água para os animais, sem prestar a devida atenção na quantidade de água, acaba gastando muita água. Aqueles pivôs de irrigação que ficam girando e liberando água gastam muita água. A gente vai ver esses consumos mais específicos na aula de agropecuária, mas entendam o seguinte, sempre que a gente estiver falando principalmente de maior consumo, é a agropecuária porque muitas vezes a irrigação não é feita de forma adequada. Eles só vão puxando a água ali de aquífero, de nascentes, de lençóis freáticos e vão secando tudo aquilo ali. Eu que trabalho com o meio ambiente, né, além de dar aula para vocês, eu trabalho no licenciamento e a gente vai liberando a licença para as empresas funcionarem. Quando as empresas vão funcionar, elas têm que informar para a gente o consumo de água delas. E aí, uma coisa muito legal da gente ver é que, assim, apesar da agropecuária ter muito consumo, as leis ambientais foram enrijecendo para fiscalizar um pouco mais isso. Só que ainda, isso cai muito em questão da questão ambiental, falta fiscal. A gente, por exemplo, tem uma equipe que consegue liberar e olhar inicialmente quanto de água está sendo disponibilizado, que a empresa está gastando. Mas a gente não consegue muito ir lá e fiscalizar o quanto que eles estão gastando, porque no Brasil, a equipe de meio ambiente, os policiais ambientais, o IBAMA, os estaduais, é uma equipe muito pequena. Então, por isso que acaba que a agropecuária também consome muito. A Júlia colocou. E depois tem a lavagem das carnes e plantas. Júlia, isso mesmo. O açougue, né, ou os abatedouros, consomem muita água também. A gente até propõe aqui em Minas, na legislação ambiental, abatedouros a seco, onde não usam tanta água. Por que não usa tanto da água? Para não usar tanta água. São abatedouros que eles são feitos em cima de palha, em cima de outros líquidos. A Yasmin. Professor, você pode repetir o porquê da agropecuária consumir tanto? Posso sim, Yasmin. Assim, em resumo, ela consome tanto porque tem muita irrigação sem respeitar o ambiente. Então, é uma irrigação sem controle, que seca as nascentes, seca os aquíferos, pega dos rios. E porque colocam muita água para a dessedentação dos animais, então, para o gado beber a água, mas uma água descontrolada. Ao invés de ser uma água que vai ser reposta, por exemplo, ao longo do dia, eles deixam ali
uma água aberta e jogando água naquele coxo o dia inteiro. Então, por isso que a agropecuária consome mais. Deu para entender? Entendi, obrigado. E aí, eu trouxe aqui para vocês verem quem gasta mais água. Eu acho muito legal se vocês tiverem Instagram ou até Facebook, seguem esse Água Sua Linda no Instagram, porque eles colocam muitas imagens assim, e são imagens que dá para a gente aprender rapidinho, só de observar a imagem. Olha isso aqui. A gente tem um consumo muito grande no agronegócio, pela irrigação e pelo uso animal. Olha isso aqui. Ele capta isso, ele gasta isso, ele devolve isso. A gente tem no uso animal, captando, gastando, devolvendo. Indústria, captando, gastando, devolvendo. Uso urbano, capta, gasta, devolve. A gente tem o rural, a mineração e a usina termoelétrica, que também tem essa água. Aí eu só chamo a atenção de vocês para esse aqui do uso urbano, olha. Apesar de a gente devolver essa água, a água que a gente devolve para os rios, para os lagos, são água de qualidade, gente? É uma água totalmente limpa? O que vocês acham? Não, a gente devolve mais pelo esgoto. A gente devolve Água mais pelo suja, esgoto. contaminada. Uhum. No Brasil mesmo, as nossas estações de tratamento de esgoto, né, as nossas ETs, a gente só tem uma cobertura, gente, em média de 48% do Brasil tem esgoto tratado em casa. Então, assim, eu não sei aí como é na situação de vocês, mas alguém aqui tem fossa na casa? Além de ter... Alguém tem alguma fossa séptica na casa? Ou todo mundo tem esgoto tratado? Fossa na minha casa. Ah, tem. Você é da onde, Dri? Bahia. Da Bahia. Que fossa? Fossa é onde, por exemplo, quando a gente dá a descarga, se a gente tem encanado... É um lugar para onde vai os dejetos. Isso mesmo, Dri. Exatamente. Deu para entender, Luana? Ah, tá. Conheço como cano, mas Como cano. deve ser alguma coisa diferente. Isso, porque o cano, ele vai coletar, se ele estiver interligado no sistema de tratamento de esgoto, ele vai coletar e vai levar para uma estação de tratamento de esgoto. A fossa, ela não leva para uma estação. A gente cava um buraco debaixo ou do lado da residência, e aí essas fezes, os dejetos, vão todos para dentro desse buraco. Não é uma coisa que seja totalmente prejudicial ao meio ambiente, a gente tem até fossas que são muito mais adequadas do que a própria canalização que a gente tem, mas é muito importante a gente pensar o seguinte, que num país como o nosso, a gente ainda não tem cobertura de esgoto para todo mundo. E tem fossa, gente, que transborda. Se isso chega a transbordar, aumenta as doenças, né? Porque se transborda, disponibiliza esses dejetos na superfície. Dri, você está querendo falar? Não, meu celular que tá meio maluco. Ah, não. Tá bom, então. Eu acho que essas fossas elas eram bem comuns antigamente, né? Tipo, o caso de boa, né? No meio do mato, só tem aquele buraquinho no meio do nada. E é isso, né? Pois Tipo é. isso. Você é da onde, Luana? Eu sou de São Paulo, mas a minha família inteira é de Minas. Uhum. Você nem vai conhecer o lugar, porque é meio do mato, nem tem no Google Maps. Ah, sim. O nome do lugar é Brejaúba. É muito no meio do mato. Ah, E tá lá bom. é assim. Mas é isso mesmo. Os interiores da região, a região sudeste é a que tem menos fossa séptica. Mas, por exemplo, a minha vizinha aqui tem fossa e a gente está no sudeste. Então, eu vou trazer para vocês depois o mapa da cobertura de saneamento, só para vocês entenderem assim, que ter fossa não é errado. Não é errado mesmo, porque antes ter fossa do que não ter nada. Então, ter uma fossa adequada ainda é melhor do que a canalização que a gente recebe. Porque eu não sei como é que são nas cidades de vocês, mas, por exemplo, aqui na minha cidade,
A gente vive tendo cano estourado e a gente vê até os dejetos sendo lançados, enquanto eu já vi várias fossas sépticas nesses trabalhos que eu faço de meio ambiente e todas essas fossas não transbordavam. Então, assim, é muito relativo. A gente não pode achar que a fossa é uma coisa ruim. Só é ruim uma fossa que a gente dá o nome de fossa negra, que é uma fossa escura, que é a fossa que vai lançar essas fezes direto num corpo de água. Mas isso nunca caiu no Enem, mas eu trago uma fotinha para vocês, só para a gente, por desencargo, para vocês verem os diferentes tipos de fossa. Deixa eu ver. A Luana mandou. Da hora é quando os rios estão de baixos. Falam para a cidade fechar a torneira, mas a agricultura nada, né? Exatamente. Quando a gente teve aquele problema, principalmente em São Paulo, no Cantareira, se eu não me engano foi 2014, culpou, né, a população urbana. A gente sempre é culpado pelo consumo de água. Só que o maior consumo é feito pela agropecuária. A Jennifer perguntou, professor, essa irrigação consome tanta água assim? Muito, Jennifer. Muito, muito, muito. Pensa o seguinte, pensa em abrir todas as torneiras da sua casa, todos os chuveiros, todas as mangueiras, disparar a descarga o dia inteiro sem controle. Não vai gastar muita água se a gente fizer isso? É a mesma coisa que vai acontecendo na irrigação. Pelo fato de não ter grande fiscalização, é como se essa água estivesse jorrando o dia inteiro. Então, se a água está jorrando o dia inteiro, ela está puxando de algum lugar. Então, ela consome muito mesmo. Ela é assim, o agronegócio, do jeito que ele é feito hoje, ele é o grande vilão da nossa água brasileira e do Cerrado, da Caatinga. A gente vai ver isso ao longo das aulas. Mas, assim, o que a gente tem que ter de consciência é que a gente tem como fazer práticas de plantar sem muitos danos ao ambiente. A gente tem a agroecologia, tem a agricultura de subsistência, a agricultura familiar, que conseguem utilizar essa água sem causar muitos danos ao meio ambiente. Mas o nosso agronegócio que a gente tem hoje, ele é muito prejudicial, é um consumo absurdo de água. Gente, até aqui deu para entender? Alguém tem mais alguma dúvida? Beleza. Qualquer dúvida, só me interrompa. A gente também tem uma ideia do que seria a infraestrutura natural da água. O que é a infraestrutura natural da água? É a gente utilizar a água com respeito a ela, com respeito ao estilo do rio, porque vários corpos de água eles são todos curvos, eles foram ficando retos. A gente tem um exemplo do rio Tietê em São Paulo, por exemplo. Então, o que seria essa infraestrutura? Olha aqui, a gente tem um manejo sustentável da agricultura, então está usando a água com consciência, os reservatórios protegidos por mata ciliar, a gente tem os rios com as margens respeitadas, a gente tem o tratamento de esgoto para a cidade seguinte, então a cidade A trata o esgoto, um tratamento assim, de alta eficiência, igual a gente tem, por exemplo, na Espanha, manda aqui para a próxima cidade que ela vai poder consumir a água. E a gente também tem que ter brejos e alagados sendo reservas, então não construir em brejo, não construir nas áreas que alagam. Isso seria uma infraestrutura ideal e natural para a água. Mas aí eu pergunto para vocês, nas cidades de vocês enxergam essa infraestrutura natural em algum lugar? Vocês são de vários lugares, alguém enxerga esse tipo de infraestrutura? Não. Pois é. Não. Eu também. Só na parte de tratamento de esgoto, mas o resto não. E mesmo o tratamento de esgoto, ainda assim, não é eficaz o suficiente, porque ele devolve água com muito poluente. Muito mesmo. Então a gente sabe que o nosso consumo não é o ideal. O nosso consumo é bem prejudicial. Então, tendo essa ideia sobre a água, sobre o panorama geral da água, a gente vai para a água salgada, né? Para os oceanos.
que são os oceanos, gente? Eles são nada mais que grandes quantidades de água salgada. Então, só isso. Isso é a definição dos oceanos. Eles vão ter algumas características de acordo de onde eles vieram. Então, por exemplo, igual a gente viu as correntes quente e fria, é a mesma coisa que vai estar valendo para os oceanos. A gente tem os oceanos mais perto do polo. Eles são oceanos mais frios, os oceanos mais distantes dos polos tendem a ser oceanos mais quentes. E aí, a gente tem... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Tratamento de esgoto da praia é horrível, vai tudo para o mar. Em SP tem uma ponte de socorro, qualquer coisinha alaga. Então a gente tem isso tudo com os nossos oceanos. O que é importante a gente ver sobre os oceanos, né? A gente entender que o Atlântico influencia o clima da América do Sul, como a gente viu na aula passada, ele é o que influencia mais. O Pacífico tem aquele El Niño e Laninha, que a gente também viu na aula passada. Então, são as coisas mais importantes sobre os oceanos. E aí, os oceanos são o quê? Grande quantidade de água salgada. E o oceano, gente, ele é tão profundo que até hoje a gente não estudou ele totalmente. A gente tem áreas do oceano que o ser humano nunca conseguiu chegar, nunca nem conseguiu mandar sondas para lá. Então a gente tem uma ideia assim, superficial do que de fato é o oceano. O oceano é muito mais do que a gente já viu. Já é relatado, gente, que a gente tem aqueles monstros marinhos que se imaginava, né, os krakens que se imaginavam nas aulas, imaginavam nas histórias, quando as embarcações vinham para cá. Na verdade, são polvos muito grandes. A gente tem relatos de polvos gigantes no fundo do oceano. Então, isso porque a gente nem conseguiu chegar até o fim do oceano. Então, o oceano é uma área ainda de muito estudo e ele fica muito com o pessoal da oceanografia, que tenta cada dia mais avançar os estudos sobre o oceano. E aí, eu quero trazer para vocês uma ideia que pode cair na prova, principalmente pelas questões de governo que a gente tem vivido. O nosso governo atual foi lá em Israel, morro de medo, qualquer coisa que encosta no meu pé na praia, eu acho que morro. O nosso governo atual foi em Israel para entender sobre a dessalinização da água. Então, é possível sim dessalinizar a água e tornar a água salgada água doce, água com possibilidade para a gente tomar. A gente tem até uma iniciativa dessa no Nordeste, se eu não me engano, uma estudante do Ceará, ela desenvolveu um protótipo, desenvolveu um lugar que, de baixo custo, que em várias bacias, como se fossem bacias, consegue tratar com sol, e eu esqueci se ela joga um químico ou não, e remover esse sal da água. Só que, se a gente remove esse sal, a gente causa um problema, tipo a Foz das Marianas. Isso, a Foz das Marianas é uma área muito profunda, Adri. Isso mesmo. O que a gente faz com o sal que sobra? Né? Porque está tirando o sal da água, ele vai sobrar. Se a gente devolve ele para o mar, ele impacta a vida marinha. Por que ele impacta? Porque a gente tirou a água e vai estar devolvendo só sal. Vai aumentar a quantidade de sal ali no mar e alguns peixes não vão sobreviver. A outra chance é descartar em terra. Só que prejudica o solo. O solo pode até acontecer uma degradação que a gente dá o nome de salinização. E daí nem dá para plantar mais em cima desse solo. Então, o jeito mais fácil da gente manter é cuidando dos mananciais, cobrando o poder público e até a gente mesmo cuidando de não jogar lixo no chão, mesmo a gente contribuindo menos para o consumo, se cada um fizer a sua parte, né, a gente ainda tem chance de reverter esse quadro. Então, a dessalinização, eu
professor João Pedro, vejo como uma solução quando a gente já não tiver como ter água mesmo, chegou no limite da água doce. Enquanto isso, é importante a gente pensar nela como os impactos ambientais que ela causa. Então, se vier uma questão lá para vocês sobre dessalinização, lembram, ela é sim uma solução, mas ela é uma solução que gera impactos. Isso pode ser até o tema da redação também, né? Porque foi bem presente esse ano de falar sobre isso. Pode até ser mesmo um dos temas também. Então, tá vendo? Olha como é que vocês têm até repertório, né? Vocês podem citar a água sua linda, porque ela é reconhecida, e mostrarem que eles mostraram esse levantamento dos impactos que a dessalinização causa. Então, realmente, pode ser boa de quem achou isso. Quem falou, gente, que eu não consigo ver você? Fui eu. Foi a Varte Bittencourt. Isso mesmo, pode ser um tema mesmo. A gente vê assim uma porcentagem pequena, mas desperdício assim causa grandes impactos. Tem como transformar esse sal em sal de cozinha? Tem, Luana. A gente pode mandar ele para o laboratório, colocar o cloro, né? Porque a gente usa o cloreto de sódio, e colocar iodo. Só que a questão é o seguinte: o sal que a gente tem hoje já é mais do que suficiente para a população. Então, transformar esse sal em sal de cozinha é meio que estragar esse sal, porque não vai ter o consumo rápido, não vai ter um consumo ágil desse sal. Por isso que não é uma boa solução usar ele só como sal de cozinha, entendeu? O sal que a gente usa hoje, ele vem das minerações, não é? Ele pode vir da mineração, mas ele vem também do mar. Porque, olha, a gente tem o sal rosa do Himalaia, que é aquele sal que o pessoal, geralmente essas blogueiras fitness, elas recomendam para emagrecimento, então ele é o sal retirado do monte do Himalaia. Caro pra dedéu. Oi? Caro pra dedéu, muito caro. Mas a gente usa mesmo, mais é o sal da água do mar mesmo, Luana. Não é tanto de mineral, não. De mineral, da mineração a gente extrai mais minerais de grande uso econômico na indústria. Então, beleza. Qualquer dúvida, é isso mesmo, podem me interromper. E aí, a gente tem sobre os mares. O que são os mares? Eles são partes menores do oceano. E são as partes próximas ao continente. Então, a gente nada no mar. Ô, professor, licença. Pode explicar sobre dessalinização? De novo, posso? Então, eu vou dar só uma pausa para mandar aqui no grupo sobre o cancelamento da água do professor Guará. E aí a gente vai e já retoma. Só um minutinho. Eu acho que as meninas já avisaram, professor. Deixa eu ver. Aqui no grupo GN Online VIP ainda não foi avisado. Vou mandar rapidinho. Enquanto eu mando... Teve uma menina que avisou lá que não ia ter, que Avisou tinha sido já? cancelado. Beleza. Enquanto isso, eu vou deixar aqui o da dessalinização. Só um minuto. Atenção. Não teremos aula de história hoje. Seguiremos com a aula de física no horário normal. Só um minutinho, já estou acabando. Então, beleza, acabei de mandar aqui. Se alguém depois perguntar e vocês puderem responder, viu, gente? Quando finalizar a aula. Então, vamos lá repetir sobre a dessalinização. A dessalinização, ela está dizendo a respeito da remoção do sal da água do mar. Só que é uma remoção para poder usar essa água, vai usar essa água para a gente tomar, vai transformar essa água salgada, beleza, vai utilizar essa água salgada para, a gente vai tirar o sal dela e vai usar ela para tomar, ela vai se tornar o que seria o que a gente chama de água doce. Só que retirar essa água
não acontece boas consequências. Por quê? Sobra o sal, que se for devolvido ao ambiente vai impactar os peixes, e se for jogado no solo vai impactar o solo. Então a dessalinização, eu enxergo ela como uma solução bem futura, não como uma solução do agora, uma solução de quando a gente já não tiver mesmo condições de tomar a água doce. Deu para entender agora? Agora entendi. Beleza. Obrigado, professor. Por nada. E aí, então, os mares, gente, é onde a gente nada. É muito raro a gente nadar num oceano. Então, a gente geralmente nada nos mares. E aí, a gente tem 3 tipos de mares. A gente tem o mar fechado, que é quando ele está entre terras. Então, olha, aqui está o continente, aqui está uma área com água salgada. A gente tem o mar interior, que é quando ele está circulado, ele tem só uma brechinha de contato entre a água salgada e o oceano. A gente chama de estreito. A gente tem até aquele caso, né, do estreito desse ano, que encalhou o navio, e a gente vai falar um pouquinho disso na próxima aula, sobre a questão econômica, né, como é que encalhou no Estreito de Suez, lá no Egito, e como que isso atrapalhou toda a dinâmica econômica do nosso mundo. E a gente tem o mar aberto, que é o mar que faz contato direto com a praia, que faz contato direto com o oceano. E aí, a gente tem mares que a gente pode observar, que são esses tipos de mares, olha. A gente tem aqui, por exemplo, o mar de Omã, que é um mar aberto. A gente tem o mar Cáspio como um mar fechado. E a gente tem o mar de Bering, por exemplo, e também o Mar Vermelho, como um mar de interior, um mar que ele está associado a estreitos. Eu acredito que o que pode cair no Enem sobre os mares é a questão do encalhamento do navio. Então a gente vai fazer uma aula sobre isso um pouquinho e vai fazer uma questão sobre isso também, né? Porque é uma questão muito recente. Deu para entender sobre os mares, gente? Deixa eu ver o chat. Sim. Beleza. Então tá bom. A gente também tem outra coisa sobre os mares, que são os mares e marés, né? Tem uma pergunta no chat. Por que os mares são diferentes dos oceanos? Jennifer, porque os mares são os que estão próximos dos continentes. Se distanciou do continente, recebe o nome de oceano. Se está próximo do continente, recebe o nome de mar. Deu para entender? Beleza. Então, a gente também tem os mares e as marés. A gente tem a maré baixa e a maré alta. Eu acho que vocês vão ver isso em física também, mas eu só trouxe para vocês esse fenômeno, que é o seguinte. Quando a Lua está mais distante da Terra, pelo movimento de rotação, a gente tem a maré baixa. Quando a Lua se aproxima, a gente tem a maré alta. Por quê? Porque a nuvem exerce uma atração que vai atraindo essa maré, vai atraindo essa água até essa Lua. Claro que a água nunca vai chegar até a Lua nas condições que a gente está hoje, mas ela é atraída sentido a essa Lua. Então, é a diferença da maré baixa para a maré alta. Agora, para a gente entrar nas águas doces e entrar no nosso finalzinho da aula, a gente tem as geleiras ou glaciares. O que elas são? Água congelada. É uma água congelada que passa por um descongelamento natural e aí ela vai se descongelando, vai se desprendendo, mas com o aquecimento do planeta, que a gente estudou aquele dia, não sabe se ele é antrópico ou se ele é natural, não sabe se a gente está aquecendo para esfriar, né? Mas pensando que as temperaturas aumentaram nos últimos anos, a gente tem um aumento desse descongelamento. E esse aumento desse descongelamento vai aumentar o nível dos oceanos e, consequentemente, o nível dos mares.
E aí, por exemplo, algumas praias que a gente frequenta podem não ser praias mais, podem estar cobertas de água. Pode cobrir cidades inteiras de água se esse descongelamento chegar em níveis muito grandes. Os aumentos dos mares e oceanos é muito perigoso? Então, Jennifer, se aumentar daqui para frente num nível muito grande, é perigoso sim. Porque assim, se aumenta muito, pode cobrir as cidades costeiras, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro seria, numa previsão a gente tem, que ele seria todo coberto. A gente não teria o Rio de Janeiro mais. Mas esse aumento ele é acompanhado ano após ano, dia após dia, mês após mês, pelos cientistas. Então, se esse chegar num nível alarmante, vai ter uma evacuação das cidades, o que eu não acho que vai chegar a acontecer. Então, não é uma situação para a gente se preocupar hoje ainda. Deu para entender? Beleza. Gente, a gente tem ainda mais 2 slides para finalizar. A gente pode continuar ou vocês querem finalizar a aula e finalizar isso na semana que vem? Continua. Acho que pode finalizar, a gente não tem a outra aula mesmo no próximo. Não. Então, beleza. Então, eu vou continuar gravando para quem quiser sair. Então, o que a gente tem aqui, né? Olha o que aconteceria com cidades muito importantes ao longo do mundo se tivesse esse derretimento e a subida do nível do mar. A gente teria inundação na Baía de Cádiz, uma cidade muito importante na Espanha. Isso afetaria os portos, então afetaria o contexto econômico da Espanha. A gente faria também desaparecer um dos portos lá no Reino Unido, em Liverpool, então lá na Terra da Rainha, desaparecia. Em Amsterdã, a gente teria uma perda de 92% da cidade de Amsterdã, porque ela é uma cidade abaixo do nível do mar. Então, se aumenta o mar, esse mar vai transbordar e vai pegar toda a cidade de Amsterdã. A gente tem aqui em Nova York, né, que a gente tem lá uma grande preocupação com esse aumento do nível do mar e com outras preocupações ambientais. Então, Nova York já faz uma preocupação, já faz um plano para diminuir esse problema com o nível do mar. Então, eles, por exemplo, acredita-se de criar barreiras físicas para esse mar não chegar. Ou então, alguns equipamentos que têm sido testados. São equipamentos que podem ser que liberem uma onda sonora, uma vibração que quebre essa onda do mar que vai estar vindo. Só que isso a longo prazo não vai funcionar. Eu já vou te responder, Luana. A gente tem também Cancún. Presta atenção, Cancún, que eu sou louco para conhecer, e eu acho que alguns de vocês também devem ser, porque é uma praia lindíssima que a gente vê na televisão. Não existiria mais, a gente não teria mais Cancún. E no Rio de Janeiro, as praias de Copacabana e vários pedaços da cidade simplesmente ficariam submersos. Então, nem o Rio de Janeiro a gente teria. Esse exemplo de Cancún, não sei se assistem, mas apareceu numa novela, tipo, tem meio que um tsunami assim na cidade, e inundou boa parte dela, tipo, boa parte ficou submersa. Era a novela da Sete? Atual? Aquela da Sete, isso. Uhum. Não, isso aconteceu também pelos ciclones, que lá é uma área de instabilidade que aconteceu. Agora pensa, o ciclone, que é um fenômeno natural, causou um estrago desse. Como a gente vê que acontece mesmo, tem um furacão Katrina e o Catarina aí para provar isso. Agora pensa no nível do mar subindo, como que seria muito pior. Então, por isso que é interessante a gente estar acompanhando isso para que isso não chegue a acontecer. A Luana mandou. Amsterdã é uma grande depressão? A gente pode falar numa depressão relativa, né? Porque a área no entorno dela é mais alta. Então, sim, a gente pode chamar ela de depressão, sim. É uma cidade que vai estar abaixo do entorno. Então, realmente pode falar, é uma depressão
marítima também, outro nome que ela pode receber. A Júlia perguntou, mas é tão preocupante assim em Nova York? Não, Júlia, a questão é que Nova York tem assumido nos últimos anos posições muito preocupadas com o meio ambiente. Então, com essa preocupação que eles têm tido, eles já têm se equipado para caso isso for acontecer. E tem que pensar também que Nova York é uma ilha, né? Então, se subir o nível do mar, Nova York meio que vai desaparecer. Então, não é uma preocupação atual, mas é uma preocupação que, se subir o nível do mar, vai pegar boa parte de Nova York. Mas Nova York tem várias iniciativas no meio ambiente. Por exemplo, nos últimos anos, ela descontaminou todos os mananciais de água que tem lá. Eles fizeram uma operação de caçar a poluição da água, tratar essa água, e lá é quase como se toda a água de Nova York hoje em dia fosse potável novamente, fosse uma água doce, sem contaminação. Respondi vocês, Luana e Júlia. Tem mais alguma dúvida? Beleza. Beleza. Qualquer coisa é só me falar que eu repito ou que eu respondo. E aí, então, a gente entra para os finalmente da nossa aula para falar da água doce continental. A gente vai falar da água doce que vai estar no continente, né? Que é onde a água doce geralmente está. Ela também está nas geleiras, que não deixam de ser continentes, mas agora a gente vai falar dessa água doce líquida. E olha que lindo o tanto de lugar que essa água está. A gente tem ela em açudes e represas naturais. A gente tem açudes e represas, são áreas de barramento de água, barramentos naturais de água. A gente tem ela aprisionada em lagos, que seriam áreas que foi escavada aquela terra dali, naturalmente a água ficou. A gente tem ela nos rios, e a gente vai falar especificamente dos rios na próxima aula. A gente tem ela nos alagados, que é a área do entorno do rio. A gente também pode chamar de planície de inundação, que é essa área aqui que vai inundar quando o rio chegar na maior quantidade de água que ele pode ter. A gente tem essa água nos brejos e banhados, que é uma água que vai estar ali mais escura, porque está associada com matéria orgânica. E a gente também tem a água associada à matéria orgânica nos mangues. E os mangues e as restingas têm uma grande importância para a economia. A gente pode falar de Recife, que eles têm uma grande utilização de crustáceos, né, de frutos do mar no comércio da cidade. E também para proteção, porque o mangue ele é um filtro natural. Então ele evita que a sujeira do mar, porque o mar também tem, e os oceanos têm a sujeira natural e a sujeira antrópica, evite que ela chegue no continente. Ele vai retendo, ele vai filtrando. O mangue a gente pode falar como grandes filtros naturais que a gente tem nos continentes. Deu para entender os nossos componentes aqui? Você pode falar só mais uma vez dos açudes? Posso. O açude e a represa é o seguinte. É uma área, por exemplo, que a água estava fluindo e estava ali alimentando direto esse rio. Só que essa água ela estava dispersa. Ao invés dela estar concentrada no açude, na represa, ela estava solta, chovia e essa água ia para vários caminhos. Só que, lembra que a gente estudou que os sedimentos vão se depositando e que eles vão crescendo? Isso que forma os açudes. Vai depositando sedimento, esse sedimento ele acaba por ser depositado numa área e barrar essa água. Então é uma água barrada, é como se fosse uma barragem, só que uma barragem natural, não é uma barragem humana igual as empresas fazem. Deu para entender agora? Sim. Então, ótimo. E para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre a várzea e a planície de inundação. Então, o que é a várzea, né, gente? Ou planície de inundação? É o lugar onde o rio vai encher e vai crescer. Então, olha, a gente tem o rio aqui num período de seca. A gente tem aqui o rio num período de muita chuva. Olha o tanto que esse rio cresce.
E depois a gente tem esse rio voltando, mas com algumas modificações. A várzea, ela evita que essa água transborde para o continente e provoque a morte dos animais e a própria morte do ser humano também. Só que a gente não tem respeitado as curvas do rio, porque o rio naturalmente ele é curvo. São poucos rios retilíneos que a gente tem. E mesmo retilíneo ele ainda tem um pouco de curva. E aí, hoje em dia, a gente retifica esse rio, constrói em torno da várzea ou da planície de inundação e a gente tem as grandes enchentes, inundações e alagamentos no nosso país. Ano após ano a gente vê isso acontecendo na televisão. Então a questão não é nossa culpa, porque quem incentiva isso é o próprio poder público, que muitas vezes não planeja onde as casas vão ser inseridas. Mas se tiverem a opção de não construírem no entorno de cursos hídricos, não construam. E se tiverem a opção, porque aqui em casa mesmo a gente não teve essa opção. A gente tem um córrego na esquina e a gente tem, debaixo do meu bairro inteiro, mina água. É um bairro de muito lençol freático. Então foi liberada a construção. Hoje em dia tem pouca mina de água, mas é um lugar que tem muita água e que muitas casas já sofreram com as enchentes.